Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Estou acompanhado aqui do Bruno Bermudes, do meu amigo Guilherme Julien. Hoje, episódio muito especial, nós estamos numa invasão aqui, como vocês podem perceber, na Cavell. Hoje, assim, eu já ia falar pro Pedrão que tava me sentindo em casa, mas ele já disse que eles vão trocar de escritório e tal, então ele vai ter que chamar a gente pra conhecer o outro. Mas, pra quem, novidade pra todo mundo, estamos abrindo aqui uma parceria com o pessoal da Cavell. É uma empresa que é de contabilidade online para médicos, com certeza vai ajudar a sua vida. Ao longo do episódio de hoje aí, a gente vai conversar com o Pedrão todas as funcionalidades que a Cavell tem, como que ela surgiu, e vocês vão ouvir muito dela aí nos próximos episódios, não é mesmo, Bruno? É, isso mesmo, a gente já veio de invasão aqui na Cavell, e antes de mais nada, antes de vocês conhecerem a Cavell, a gente vai entender o que tá por trás da Cavell e como que ela chegou aqui. Então, nosso convidado de hoje... antes de começar no convidado... Dá pra deixar Bom passar. dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que a gente tá ansioso, a gente tá feliz por esse episódio que tá sendo gravado hoje, mas a gente vai com calma aqui. Nosso convidado tem um gabarito assim, elevadíssimo. Ele que é lá de Sorocaba, então um abraço aí pro pessoal de Sorocaba. Não sei se a gente já entrevistou alguém lá de Sorocaba ou não? Formado não. Formado não, então um abraço aí pro pessoal de Sorocaba aqui, tem um veterano de vocês, e ele que passou por muito serviço, fez cirurgia geral, passou em cirurgia pediátrica, urologia e mergulhou no mundo do empreendedorismo, Experiência internacional, né? Os caras passou em monte, sem graça. Eu não vou dar mais spoiler por aqui não, porque aqui agora é hora de conhecer Dr. Pedro, uma honra tá aqui com o senhor aqui. Obrigado, o senhor tá no céu, pelo amor de Deus. Me envelhece mais. Você. E aí, galera, bom ter vocês aqui, é um prazer enorme. Aqui na nossa casa, que logo não será mais a nossa casa, mas de qualquer maneira, tem uma boa história. Tem um ano de história de Cavell que a gente passou aqui dentro. Que demais. É bem bacana que vocês vão saber. Te falar que eu tô me sentindo mal aqui, que eu queria um coletinho desse aqui, ó. Depois eu vou colocar. Colete ele faria lá, meu. Não tem como não fazer. Chegar em todas as invasões de coletinhos, cara. Você faz colete, ainda faz um negócio assim. Aí o investidor olha, Coletinhos, cara, são... Porque você chega nesse... Esse cara confia. Chega no cowork, fala que é médico, os caras, você errou, o hospital é do outro lado da rua. Aí você chega com coletinho, esse cara vai... Bom, Pedrão, a gente costuma começar um sobrevoo, assim, mas conta pra gente um pouco como é que foi escolher a carreira médica. Foi sempre uma coisa óbvia pra você desde cedo? Foi nunca óbvio. Porque, tem aquele chavão na minha família. Meu bisavô era médico na Itália. E aí veio pro Brasil, sei lá por que ele saiu da Itália, mas enfim, veio com a família de Malicuia e criou os filhos. Não podiam na época, era muito difícil quando eles chegaram no Brasil, mas os netos, que são os meus primos, já começaram a enveredar para a carreira médica. E apesar de ver tudo isso, meu pai tinha gráfica, eu desde pequeno eu ia trabalhar com ele na gráfica, lá ralar naquilo lá. Era uma gráfica de família, italianada inteira, eu tocava isso aí, então não tinha nem essa que a gráfica era do meu pai, eu ia ficar brincando, nada, eu ia trabalhar. Você é o mais novo daqui, teu primo é mais velho, não é filho de nenhum dono, mas você vai limpar o banheiro e teu primo vai trabalhar aqui. Então era assim que funcionava, e acabou, vambora. Mas foi bom que deu o couro fica mais grosso, né, e você vai aprendendo algumas coisas e tal. E aí eu sempre gostei muito de avião. Não sei por quê, sempre gostava de aeroporto. Tenho umas memórias dos meus pais indo visitar um amigo que ia chegar ou que ia embora no aeroporto de Congonhas, não tinha Cumbica ainda. E eu olhava aquilo que eu falei, que isso aqui é demais, né? E aí eu falei, esse negócio de avião eu vou mexer. Minha família era de Pirassununga, então eu tava sempre na base aérea, tinha primo que era de lá. Porque tem a base lá, eu falava, é isso que eu quero fazer. Quando eu me dei por conta, eu falei, quer saber? Eu já usava óculos na época. Eu falei, rapaz, eu não vou. Ninguém vai deixar assim, porque eu já sou cego antes de ser piloto, então eu vou desenhar avião. Então, deixa eu ver o que tem. Tem engenharia aeronáutica no ITA. Tranquilo, vou fazer esse tal desse ITA aí. A ignorância é uma dádiva, eu vou falar isso várias vezes. Nessa vez foi porque eu falei, vou fazer. Tá bom, chegou na hora de fazer o cursinho, eu tava no terceiro colegial, eu falei, vou fazer cursinho à noite pra tentar entrar. Eu me lembro que tava com a minha mãe do lado, ela falou, ele quer entrar
na turma do ITA e tal. Falei, não. Eu vou fazer medicina. Eu falei, como assim? Na matrícula. Eu falei, sei lá, tô cansado, quero fazer medicina. E aí, eu não sei porque eu falei, vou fazer. Eu fui visitar os hospitais com meus primos e tal. E meu primo tava fazendo residência de ginecologia. Eu falei, isso aqui não é. Mas ao mesmo tempo, O encantinho ali. tinha alguma coisa. Eu falei, quer saber? Tinha Vou um lá. interesse. E aí acabei. E aí, mas então aí na época, terceiro ano, cursinho, como é que foi? Prestou prova? Eu e prestei. foi lá pra Sorocaba? Não, eu fiz à noite. Eu fiz o cursinho à noite, estava fazendo terceiro ano junto, prestei a prova. Eu acabei sendo chamado depois para o ZEC, que é o Unisa hoje. Deve ser. Mas aí os meus primos falando, vai prestar de novo, vai. Eu falei, tá bom, fazer um ano de cursinho, não tem problema. Aí eu fiz um ano de cursinho, aí entrei em Sorocaba no ano seguinte. E aí, quando você entrou na faculdade, já foi aquela pessoa que vestia a camisa, gostava de arranjar confusão no bom sentido, cara, da Atlética. Não, eu fui presidente, já fui vice-presidente e presidente da Atlética. Ô, louco. Caramba. Fui presidente no quarto ano. Quarto ano é a hora pra estudar, né? Mas eu não consegui fazer uma sucessão bem feita, então eu falei, Então deixa eu ficar no continua quarto lá. ano. Pulou. Não posso falar muito mal, porque a turma de trás é da minha esposa. Mas era uma turma legal. Só não era muito legal pro esporte, mas era legal. Não, tinha gente boa. E aí... Não, faz parte. Mas foi legal. Foi Já contribuíram bastante, né? De sua esposa. Minha esposa, tá bom, Tá válido ali. Já tá bom, já. Então, fui esses dias no encontro deles aí. Mas foi bacana também. Outro aprendizado que você faz já na Atlética, eu sempre fui meio virado, né? Meio, todo mundo de verde, cara. Mas que coisa. Que falta de originalidade. Você vai na intermédia, é verde. A Paulista é verde e preto. A USP é verde e branco e verde. Eu falei, quer saber? Que cor é de Sorocaba aqui? Aí a bandeira, falei, tem todas, né? Vermelha, preta, branca e amarela. Falei, pois vamos arrumar patrocinador, vamos fazer uniforme diferente. E lá foi a gente, eu não sei se foi a gente, fomos os primeiros aqui em São Paulo, mas não tinha. Pelo menos daquelas que estavam em pré-intermédio, intermédio não tinha. E a gente foi com verde, vermelho, preto e amarelo. Era amarelo uns, preto outros. Os times todos. Ninguém usava verde em Sorocaba. Isso foi no... Boa. E aí, não sei como é que foi hoje, como é que tá. Acho que o amarelo e preto predominaram ali. Mas a gente começou e eu me lembro que eu jogava voleibol, então, e o nosso levantador, o pai dele trabalhava no Banespa na época. E a gente conseguiu o patrocínio do Banespa. Então a camisa do vôlei de Sorocaba era igual a do Banespa. Era vermelha, toda... Então foi um... Eu gostava de fazer essas coisas e tal. Foi um aprendizado. Mas naquela época eu já queria sempre estar enfiando nessas confusões. Né? Não, a gente sabe como bom. é que é. Mas e sabe o que eu ia te perguntar? E o desejo da cirurgia, assim? Porque se fazer medicina já foi algo que é pouco difícil de explicar, ser cirurgião vai toda uma carreira complicada, residência, vai demorar pra ganhar dinheiro. Foi uma escolha racional? Foi na emoção? Cara, olha, nem na época, assim, sinceramente eu não pensava na grana, assim, vai demorar. Até porque naquela época ainda a gente... Putz, naquela época é coisa de velho, né? Como é que aquele tempo é pior ainda. Quando eu tava estudando, basicamente, médico você ia se dar bem. Sim. De alguma maneira você ia se dar bem. Então, eu me lembro... Comecei a acompanhar o cirurgião e eu comecei a acompanhar, voltei a acompanhar meu primo em umas cirurgias, de novo, né, GOs, cesáreas, aquele sangue pra todo lado, eu falei, cara, isso é muito sujo. Aí eu ia aqui, às vezes, parto normal, a mulher berrando ali, falava, mas é muito barulho, e só senti mal, falei, acho que o meu negócio é da cirurgia, terceiro, quarto ano. Aí comecei a acompanhar outro cirurgião lá de Sorocaba, e comecei a entrar em cirurgia, eu falei, até um negócio legal. Mas a cirurgia era gastro, né? Só pra comprar cirurgia, barriga, né? Barriga, tudo era barriga. Nem passava pela minha cabeça ouro, vascular, nada. Aí comecei a acompanhar, a gente... Fizemos uns trabalhos bem legais, ganhamos os prêmios lá na época de jovem pesquisador, no congresso com ele. Foi bem bacana também. Também foi Na faculdade mesmo? Na faculdade. Que foi um congresso do Colégio Internacional de Cirurgiões aqui no Brasil. Pô, que show. E, aí falei, é isso aqui que eu quero fazer mesmo e tal. Então, vou entrar
Entrei no Tatuapé. O Tatuapé, aquilo lá é o Vietnã, né? Trauma, você diz, muita trauma. Mas trauma assim, imagina, um hospital público. Como todo hospital público, o corredor era a sala de espera. Então, assim, às vezes não tinha lugar para você atender. E os caras chegavam, ia puxando, você começava a fazer toda flebo, tinha que entubava. Enfim, era baleado acidente de carro. Não tinha cinto de segurança, não tinha toda a segurança que a gente tem hoje, nem dos carros, nem da legislação. Isso é verdade, eu não tinha pensado nisso. Não tinha, cara, não tinha. Então, assim, acidente de carro, um cara estampado com a cara não tinha nem ambulância, essa regulação de ambulância. O próprio bombeiro, na época, eles não existia o resgate, né? Tava começando aquilo lá. Vocês sabem que... E era normal você dirigir bebendo uma cerveja, normal, passa... Passou ali na polícia. Não tinha lei anti-fumo, anti-bebida, sem segurança, não tinha anti-nada. Se tivesse era pró tudo. E os caras paravam lá. E a gente tinha um posto policial do lado que ele acabou fornecendo duas coisas boas pra gente falar pros caras. Falou, ó, traz pra cá, baleado, pra aqui pro Tatuapé, que é pra gente operar. E aí a gente... Contrapartida, você escuda de nós aqui também, assim, que esses... Na verdade, a gente pagava cerveja pra eles, depois quando eles estavam de folga lá. E a gente fazia vasectomia neles na hora, passava na hora. Então eu era exterminador futuro do quartel ali, porque eles caras eles iam pra lá, resolve tudo e beleza, vamos lá. E aí, então, chegava bastante casa, a gente aprendeu bastante, né? Olha que moeda de troca. E aí... E eu falei, pô, isso aí era plantão assim, você entrava no centro cirúrgico de manhã, você saía na manhã do outro dia. Pilhado. Ah, tem que trabalhar no... Vambora. Morava no hospital mesmo. Assim. Morava no hospital. Então, aí foi o primeiro ano, o segundo ano, aí você faz, é uma família que você cria ali e tudo. Eu casei no segundo ano, acho que foi no segundo ano de residência. Essas coisas não pode errar, Pedrão, toma cuidado aí, velho. Comecei a namorar no segundo ano de faculdade. No segundo ano que casei e estamos até hoje. É isso. Ela me suporta até hoje ainda. Mas aí vocês não fizeram residência juntos, não? Não, ela é pediatra. Ah, pediatra. Ela fez pediatria. E aí lá no hospital tinha residência de uro? Tipo, você pelo visto tinha contato com... Tinha contato com a uro, mas falava, fraco, eu não vou fazer uro. Eu não vou fazer uro. E eu acabei acompanhando um outro preceptor da cirurgia pediátrica. E foi muito legal, né? Inclusive lá da Santa Casa. Chicão da Santa Casa. Tinha muito contato com o pessoal da Santa Casa lá na residência, no Tatuapé. Então eu acompanhava a cirurgia com ele. Eu falei, pô, vou fazer pediátrica, né? E aí eu entrei lá na Amico, né? Que era um serviço que tinha, hoje é da Amil. E comecei Você começou a fazer cirurgia pediátrica? Fiz um ano de pediátrica. Nossa. Mas na época era só um ano? Não, era 2 anos. Era 2 anos. Eram 2 anos. Saiu. Eu saí porque todo esse pessoal era da Santa Casa lá de pediátrica. E aí tinha o Marcelo, que era um dos chefes lá, ele falava assim, Pedrão, olha pra mim. Eu tô com cabelo branco, tem que ir à noite fazer fleb em criança. Olha o futuro. Vai pra ouro. E eu gostava de fazer a parte de ouro. Tava fazendo as postectomia ali. Eu falava, pô, aí a ouro é legal. Eu me lembro que a gente fez uma cirurgia nesse serviço eram siameses. Então precisou separar, sabe? E foi a pediátrica, foi a ouro, foi um negócio bem bacana. Aí foi lá que eu falei assim, puxa, legal a ouro e tal, né? Mas a ouro de criança, porque a questão é você lida muito com os pais. Tá. Muita expectativa dos pais. É um negócio complicado. Ser pai não é ser pais, né? Ser mãe, pai não é fácil. Ainda mais na situação em que o filho tá doente, a criança ou a filha tá doente. E que vai operar, né? Que vai operar. Doente, então assim... E, gente, tem gente de tudo quanto é tipo. E é um porre. Às vezes você lidar com certas coisas, você via na educação de criança, tudo, ou do jeito de lidar com as crianças e tal. Aí eu falava, cara, não vai dar pra suportar isso aqui não. Aí ele quer saber, vou arremeter e vou voar pro outro lado. E aí eu fui pra ouro. Ah, sensacional. Olha, mais um exemplo aí de que não tem uma linha reta. Você vê que vai abrindo, entendeu? Mas deve ter sido uma escolha difícil, né? Foi porque eu também tava entre plástica. Não era só... Eu também acompanhava outro... Eu ia atrás. Né? Então assim, eu acho que
O legal é você nunca perde experiência, tá? Tem um autor americano, cara, chama Cal Newport, e ele tem um livro chamado, não tem em português, por enquanto, chama So Good They Can't Ignore You. Então a tese dele é o seguinte, é desconstruir o que o Steve Jobs falava na turma de Stanford, que ele foi o speaker. Ele falava assim, faça o que você ama. Esse era o Steve Jobs. Steve Jobs falando. Tem gente que passa a vida inteira procurando o que ele ama pra fazer. E vai embora. E a vida vai embora. Não O acho. tempo é uma commodity que não... O vento você estoca, eu acho, mas o tempo não. Isso aí. E aí ele falava, não, você tem que amar o que você faz. Porque às vezes você vai fazer aquilo por um tempo. Mas aquilo ele vai entrar dentro do seu hall de coisas que vão te tornar experientes. E era muito legal porque ele pesquisou, isso foi o doutorado dele, ele pesquisou as descobertas, né? Na história da humanidade. E ele via que existia muita simultaneidade das descobertas. E as descobertas não eram coisas ao acaso. Então ele pegava os irmãos Wright e o Santos Dumont. E aí quando você via toda a tecnologia, tudo que existia de construção do material, seja madeira, seja papel, tecido, tudo que eles usavam para fazer o avião, aquilo lá foi aparecendo e foi quase simultânea a ideia de criar o avião, porque os caras não se comunicavam. Não tinha internet, não tinha telefone. O cara não, ele demorava 3 meses para ir da Europa, da França para os Estados Unidos, para copiar o outro ou vice-versa. Então, ele falava, e faz muito sentido, tudo que você vai fazer vai enveredar por um caminho que talvez você, internamente, e aí eu vou citar o Daniel Kahneman num livro chamado Fox, que ele explica muito uma parte que a gente tem lá dentro, que é uma parte inteligentíssima, que vê tudo, sabe tudo, lembra de tudo, mas não fala para nosso lado consciente. Mas esse lado, às vezes, sabe muito bem qual vai ser o teu caminho. Ele te dá pequenos sinais. Claro, esses sinais, às vezes, você tem comportamentos na vida que você faz ele aparecer. Seja meditação, ou você está no flow, que a USP fala muito, então você atinge o flow em tudo que você faz, esses sinais aparecem. Feliz é o cara que fala muito com esse lado. Mas você vai se encaminhando e você não sabe, não tem explicação de como você vai... Por que eu fiz isso, né? E por que eu parei de fazer? Mas aquilo em algum momento ele te traz um... Se justifica, assim. Aí você fala, cara, olha como tu é. E não é coincidência. Da hora. Tô arrepiado aqui, gostei. Você guardou isso aqui na manga pra falar no episódio, né? Porque assim, aconteceu comigo, né? Eu tô Mas falando assim, Foi aconteceu na comigo. Uro, então. Eu fiz o último Foi ano agora na Cavil. Não, vou te falar, ainda vai várias ser. vezes. Várias. Várias que aconteceram. O último ano, em Sorocaba, uma das coisas que me fez ficar lá, eu sabia que tinha um internato. Você podia escolher fazer ou em Memphis, nos Estados Unidos, ou em Lille, na França, na Católica de Lille. Era um convênio da universidade. Legal. E eu falei, cara, eu quero ir pra França. Depois eu sabia que o negócio de avião não era de avião, era de viajar, porque eu gosto de viajar. Avião, eu queria fazer avião. Quero ir pra França, vou fazer isso. Eu comecei a estudar no 2º ano francês, com a minha esposa. A minha então namorada, a gente começou a estudar, porque também ela queria. Para prestar você precisava ser fluente em francês, para prestar uma prova aí na PUC de São Paulo de línguas, para poder, e aí currículo, tudo, para poder Ser chamado, ser eram poucos alunos que iam para ir para lá. Você foi? Eu fui. Nossa, Eu fiz meu internato de cirurgia lá. Quanto tempo? Ah, não, Tipo, um mês? Não, 3 a 4 meses. Não, né, que louco. você ficava. Eu estudei a faculdade inteira. Nossa. E fiz o internato lá de Que cirurgia. animal. Não Mas fiz aqui em Sorocaba. Isso não tem mais, velho. Nunca ouvi alguém falar disso. Eu não sei se Sorocaba ainda tem. Eu sei que tinha e mas foi na época Católica que demais. Isso eu tô falando em 1989. É. Cara, então assim, eles te dão nota, tudo, você tem que passar lá, trazer aqui de volta pro cara. Merci. E é isso aí. A única coisa. Ui? Bonjour. Merci. Aí eu falava, bom, depois eu terminar o internato, foi lá que eu vi, entrei em laparoscopia, não tinha um Tomazego que fazia aqui no Brasil, tinha acabado de chegar aqui no Já Brasil. tava vendo lá. Eu já tava vendo. Ah, Quando ele eu tava voltei, lá junto com o seu Dr. José Celso, Serding, lá conhecendo a endoscopia. eu vi isso aí. Foi nessa época aí. Foi nessa época aí. E quando eu voltei, eu ainda falei pra esse cirurgião que eu falei, Júlia, a gente tem que fazer um congresso de cirurgia em vídeo aqui de laparoscopia. Eu falei, do quê? Laparoscopia, o negócio que enfia os buracos. Acredito, vamos ver, tá? Aí chamamos, fizemos em Sorocaba, chamamos o Tomás. Que demais. Eu era agitadão, né? Aí eu falava, formei, entrei na cirurgia, o que
ficou daquilo lá, daquela experiência? Eu fui pra França, foi uma experiência interna, viajei a Europa inteira, né? Fim de semana aproveitar. Fui da Copa do Mundo em Turim, Brasil jogando, tudo e tal. E aí sobrou a língua francesa. Eu vou chegar lá, eu vou usar ela em algum lugar. Porque eu falei, sobrou, legal, falo francês. Aparentemente não é algo que você usa no dia a dia, Que eu não iria uma usar no habilidade dia a que você dia. fala, nossa, isso aqui tá me levando a algum lugar. Nada. Mas então você foi fluindo e aí você foi pra Uro. Eu fui pra Uro, só que antes da Uro, me falaram, cara, tem um serviço na Secretaria de Saúde que chama Resgate. Aí começou aí, então. Eu tava no R2. Aliás, eu tava na cirurgia pediátrica. E um amigo meu falou, você precisa prestar a prova, vai ter um concurso. Eu falei, bora lá. O que é? Eu não sei o que é, mas é dentro do quartel do bombeiro. Eu falei, tô lá. Bombeiro? Bombeiro. Eu tinha um tio foi bombeiro, foi na época do Joel, mandando aqueles incêndios grandes. Serviço. E eu vi, eu era um tio doidão, cara. Eu falei, médico, bombeiro? Juntou. Vamos lá, vamos ver, tá bom. Fui lá, prestei o concurso, entrei e comecei, tava na residência da Uro. Dava pra casar o negócio. Eu falei, mas eu vou fazer casar. Então eu dava plantão à noite, variando com a residência e fim de semana. E aí era interessante, porque você ia pro quartel, tinham 2 postos. Hoje está no estado inteiro, mas tinham 2 postos de bombeiro. Era na Casa Verde, no Cambuci, um micro-ônibus, que era quase um centro cirúrgico lá dentro. Você ia pra São Paulo inteira, pegar baleado, saqueado, acidente de carro. A queda de avião veio depois, mas tudo que vocês podem imaginar. Tudo, briga, tentativa de suicídio. E ali era a vida como ela é. Então, assim, ali eu aprendi Medicina das suas. É isso aí. o que o ser humano é no seu pior e o que o ser humano é na sua melhor essência. E o que foi uma história emblemática, assim, da época que você tem? Cara, eu tenho várias. Mas assim, tem uma que foi muito legal. Tinha o pessoal da Folha de São Paulo, ele passou um dia no plantão comigo. No meu plantão pra Jornalismo. documentário. Documentário. Era uma revista Folha, era o apêndice da Folha de domingo. Nossa, imagina o dia depois desse cara. E aí assim, né? E aí o repórter perguntou assim, cara, mas o que isso te traz como ser humano? Eu falei, você pega aqui, a hora que você tem um acidente, o cara pode ser rico, ele pode ter a melhor posição social ou empresarial, o que for. Lá ele é um paciente como absolutamente como qualquer outro. Então o peso dele pra gente, e às vezes é engraçado, você tem uma gratidão diferente de lugares que você menos imagina. Nessa hora, eu falo, doutor, tem aqui um cara aqui, tá todo sangue. Era um indigente. E aí teve uma briga debaixo da ponte do Limão por posse de lugar pra pôr o colchão deles, tadinhos, né? Nossa. E aí um brigando com o outro, pegou uma lata lá e toim dentro da cabeça dele aqui, crachou o coco, coitadinho lá. Aí trouxeram lá pro quartel. E aí eu falei, nem vai pro hospital, vou dar ponto aqui, vamos cuidar dele aqui e tal, né? Faz uma coisa só pra tetânica, depois encaminhar. E aí era um senhorzinho quietinho, dando ponto, tudo, e o cara só olhando aqui, né, o repórter, dando ponto, tudo e tal. E aí ele só abriu a boca e falou assim, doutor, eu não tenho nada pra te dar, só obrigado. Falou isso, levantou e foi embora. Aí eu falei pro cara assim, tá vendo? Respondeu sua pergunta. Respondeu sua pergunta. E esse obrigado eu tô contando pra vocês, provavelmente 20 e tantos anos depois. E permanece Não tem como. muito. Assim como outras experiências terríveis que eu também carrego hoje. Então eu tava de plantão no helicóptero, lá no grupamento aéreo, e um caminhão saiu pra Dutra, lá em Guarulhos, e aqueles caminhões basculantes que levam terra, né? Levanta e abaixa, na época era uma alavanca, então era perto da alavanca de câmbio. Então, invariavelmente o cara ia mudar a marcha, ele batia sem querer na alavanca, subia a caçamba, ele nem via. Caramba. Um barulhão, e ele fez isso, e derrubou uma passarela. 14 toneladas, caiu no meio da Dutra. Quem veio de um lado e do outro bateu, né? Ônibus, caminhão. Eu tava no helicóptero, a gente foi até lá, e aí você vai
pegando a cancha de sair, você vai vendo quem tá ruim, quem que não tá. Tá berrando, tá bom, né? Vai nos quietinhos ali e tal. E eu fui no motorista do caminhão, numa carreta que tinha parado. E aqui a passarela aqui em cima, daqui pra baixo, você nem viu. E o cara já tava numa cera, ele falou assim, doutor. Eu falei, olha, eu sou médico aqui, tal, calma, eu vou cuidar de você. Ele falou, doutor, me deixa viver. Eu tenho filho, eu tenho minha esposa, eu preciso ir pra casa. Eles dependem de mim. Não deixa eu morrer, não. E eu olhava aquela passarela e foi assim, e foi, doutor, não deixa eu morrer, doutor, não deixa eu morrer. E você vê a vida se apagando. Aí ele para, ele já tá com veia pega, você vai fazendo soro. Aí entuba e vai até que ele vai embora. 14 horas depois tiraram ele de lá. Então, cara, são experiências da vida que faz, por um lado, se a gente não tomar cuidado, isso é uma coisa que todo médico tem que tomar cuidado, recrudescer. A gente vê tanta desgraça que você acaba ficando muito duro até com pacientes que têm aquelas necessidades escondidas de ter um olhar nosso, um toque nosso, né? Como Osler fala, né? Usar os sentidos, né? Um olhar, um toque, escutar. Ou pelo contrário, né? A gente vê realmente, né, o quão frágil a gente é e quanto a gente precisa cuidar das pessoas. Direto ou indiretamente. Lá na faculdade lá da Santa Casa, a gente costumava falar disso do coração, né? Sempre tinha nas aulas, a Macarol, a faculdade, na verdade ainda mais a assistência, nesse tipo de contexto, você às vezes fica com o coração preto e peludo mesmo, né? Aí você perde todos esses insights. E perdendo a humanidade, né? Conforme você vai encontrando com essas situações infelizes, você vai perdendo a humanidade, você consegue... Você pode perder, mas você vai como um mecanismo de defesa, né? Você vai sentindo... Exato, sim, exato, você tem toda a razão. Você acaba, se você vai enfrentando isso no dia a dia, porque você leva para casa, né? Você leva para casa. Eu tive outras situações ali que você, com colegas, às vezes com um colega bombeiro, ou situações das vidas deles, pessoais, que eles iam procurar a gente. Então, e aquilo vira, pra você ter uma ideia, como é que funciona o quartel? Então você tá de plantão, toca um pré-alarme, o pré-alarme é um ping-pong, né? Como se fosse de aeroporto, tá? Depois, aí tem um rapaz que ele fica no rádio em contato com a central do bombeiro, e aí ele recebe a ocorrência e ele fala, atenção, guarnição tal, tomarem a posse, os código 3, significa, corre, 30 segundos você precisa estar na viatura. E aí ele fala ocorrência tal, o motorista, o piloto da viatura, ele sai correndo, era um papel com o endereço, tinha GPS, Waze, nada, cara, a gente era um navegador do lado, o médico, você ia ficar o guia, lembra o guia? Que Guia da 4 rodas aqui, lá? Não, era um guia de São Paulo. Nossa. Depois vocês vão ver, vê no tô ficando velho. Era um guia, a gente... Você tinha que ver a letra e o número, e a página, a letra e o número, e achar os caminhos. Aí você virava a página, a rua terminava numa página aqui, virava do outra, ia pra cima. Uma folha pra outra. Era o inferno. Conheci São Paulo inteiro. Tinha hora, eu sabia alguns pontos, eu sabia a página, a letra e o número. Já tá essa zona nessa parte. Dessa época que vem o ponto de referência que ajudava. Hoje em dia você bota o Waze lá, exato, ninguém sabe. Mas precisa falar, perto pro hospital tal, vira à direita, esquerda. E na época você tinha que ir, atravessar a cidade, na Zona Sul, tinha que ir pra Zona Leste. Aí a gente põe o macacão, desce naquele tal daquele cano, igual você mesmo. Você vai largar o negócio. Tem uma técnica aqui lá, senão você se estoura ali embaixo. Deve ser, porque é alto, né? Bem alto, não, era muito boa. Era alto. O do quartel da Casa Verde era bem alto. Então você descia aquilo lá e você vai pegando o jeito. Legal. Eu ia descer a escada, velho. E esse pré-alarme, às vezes tanta ocorrência, às vezes você acordava, você falava, vai dar ocorrência. Aí o negócio, tocar. É impressionante. Isso te condiciona de um jeito, e era igualzinho o maldito do barulho do Carrefour. Então, às vezes eu tava comprando Carrefour, tocava aquele negócio, cara, você sentia que começava a olhar assim. Às vezes acordava à noite procurando a bota debaixo da cama. Colocar. Eu tava em casa. Mas você ficou nessa quanto tempo?
Eu fiquei 22 anos e eu fui diretor de serviço por 14 anos. E foi daí que dessa experiência toda com resgate que chegou na Fórmula 1? doido pra perguntar. Nada é por acaso. Lá, só ligando os pontos. Eu tinha houve um concurso que a gente fez, um processo seletivo que é diferente, fica 1 ano e vai embora. E aí eu chamei alguns amigos que faziam cirurgia, e tinha um que formou comigo, era meu calouro, eu falei, vem trabalhar aqui no resgate. Ele ficou 1 ano com a gente lá, tal, depois ele foi, e nessa época ele falou, vem vamos montar consultório juntos. Eu tinha consultório lá em Santana de Uru, eu queria vir pra Zona Sul, porque eu já estava morando na Zona Sul, falei, esse deslocamento e tal. Já tinha terminado a residência. Eu já tinha terminado a residência. E aí eu fui pro consultório com ele, que era do lado do São Luís do Itaim. E ele os antigos donos, era uma família, né, que eram donos do hospital, e ele era familiar deles. Então, falou, vamos aqui pro consultório e tal, me operava no São Luís do lado, comecei a conhecer as pessoas, até que isso foi em 97, vai. E aí, em 98, o primo dele, que era um diretor do hospital, falou assim, cara, peguei a Stock Car. Começou no Stock Car. Vamos fazer Stock Car, falou pro primo, você monta aí as coisas e tal. Ele falou, beleza, vamos montar tal. Me chamou, falou, vamos lá. Falei, bora. E aí começou. Foi aí que eu conheci o Dino. O Dino Altman. Chique. O monstro do mundo. É o meu chefe. Beleza. São Luís, Stock Car, 98, 99, 2000, comprou o Hospital do Prá, que era quem fazia Fórmula 1, 2000. Começou na Fórmula 1. Nossa. Aí quem tava lá já... Eu fui pra médico de pista. Começou na pista. Na pista. Não era de ficar lá no centro médico. Não, eu comecei na pista. Comecei na pista. São quantos, né? Não vou falar mal de quem ficou no centro médico, quem ficou, tinha muito trabalho, tudo, tal. Vai ficar na pista no mais massa, né? Era mais, vai ficar no laranjinha, né? Nossa. E aí eu fiquei, só pra falar do francês que eu deixei pendurado lá atrás pra vocês, depois a gente volta pra tudo isso. Fiquei na pista 2 anos, depois aí liberou o centro médico, abriu a vaga pra coordenador do centro médico. Na época que seu pai tava, a gente trabalhou junto, ele tava lá como cardiologista, e o Marcelo, que ele citou, Marcelo Ribeiro, é esse meu colega de consultório. Que massa. Tudo da hora. Aí o Marcelo foi pra vice-diretor médico, diretor adjunto, né? E eu fui pro lugar dele como coordenador do centro médico. E aí eu fiquei, nesta época, o que aconteceu? Toda a cúpula da Federação Internacional do Automobilismo era o professor Cid Watkins na época, mas a maioria, eram franceses. E aí falavam, cara, lá no Brasil tem um cururu, doutorzinho lá, o cara é um palitinho, fica lá para lá zanzando, mas o cara fala francês, e o francês é um vaidoso, rapaz, ele não quer falar inglês. Aí quando você fala francês, o cara te respeita. E ele te respeita. E aí foi, ali em 2009, aí eu passei a deputy do Dino, a diretora adjunto, né, que eu permaneço até hoje. Caramba, que show. E aí as conexões que eu criei depois, os amigos, tudo tal, foi tudo relacionado. Mas é mais no Grande Prêmio aqui de Interlagos mesmo, né? Não tinha essa participação fora. Eu fui diretor médico da Endurance Mundial, que veio aqui pro Brasil, que é a 24 Horas de Le Mans, aqui em 2014. Depois veio para 2019, mas foi cancelada. Diretor adjunto da Fórmula 1 e sou o diretor médico agora da Fórmula E, que vai vir agora em março. Fórmula E? Tô até vai vir das pro Brasil? Vai. Nossa, aqui é no Sambódromo. Cara, no Sambódromo. Aquele circuito que era da Fórmula Indy. Tá. Então eles vão... Mas a Fórmula E. A Fórmula E. Que é aqueles carros meio futurísticos mesmo, né? Os carrinhos de controle remoto lá. Então nós vamos ter agora. Que massa, pô, quero ir, hein? Na verdade, vamos lá. Eu peço tudo. Não consigo muito não, mas eu peço. Nossa, mas é muito demais. Ando umas acompanhadas às vezes assim, sabe, essas notícias, ver só os melhores momentos da corrida. Que demais, não sou fãzaço de Fórmula 1 mesmo, muito gostoso ouvir essas histórias. E aí, assim, vamos dar um passo atrás e vamos conversar naquela época, como é que era essa questão de começar a dar plantão fora? Já tinha que bater cabeça pra contabilidade, abrir PJ? Até que não tinha. Tinha? Mas era contador e pumba, né? E é uma dor. Assim, contador,
é aquela história. É necessário para todo mundo, mas se você pegar, ele é amador, né? A contabilidade, não a figura do contador, a contabilidade é amador. Né? É amador para muitas empresas, tudo. E agora para o médico, ele tem que ter a sua PJ, né? Principalmente se você se colocar em alguns lugares, ou ter alguma interface de prestação de serviço com hospitais, ela ficou muito maior, porque o contador ele acaba tendo um limite, porque esse processo contábil, como ele é complexo, burocrático, chato, trabalhoso, a hora que você vai solicitar coisas e condutas de um profissional que já é ocupado por natureza, aí não dá match. Aí você vai atrasar imposto, atrasar um monte de coisa. Estresse. Aí o contador também ele não consegue escalar aquele processo, então ele vai customizar. Ele vai fazer, customizar não, ele vai fazer todo mundo a mesma coisa. E aí começa a ter problema. Exato. Quanto que eu cobro? É meio salário mínimo, faturamento tal, né? Igual pra todo mundo. Igual pra todo mundo, tabelado. Tabelado. Mas lá atrás Eu tinha, tudo bem. Já tinha, Porque eu tinha uma empresa, eu entrei de sócio com outros colegas urologistas, que é meu sócio até hoje. Na época a gente fazia parte de cirurgia urológica da Intermédica. Isso logo no começo. Aí logo depois a gente pegou da Amil. Quando eu estava na pediátrica na Amil, meu sócio estava na Uro, na outra unidade da Amil. A gente não se encontrava. Depois a gente acabou virando sócio. Então você precisava ter uma empresa para prestar serviço, né? Então aí você já começou a ter. Eu trabalhei também minha colega de turma que era do resgate, ela montou o resgate médico da Via Oeste, que hoje é aqui da Castelo. Então eu fiquei 2 anos trabalhando lá, éramos em 7 pessoas, ganhava bem pra caramba, mas era um plantão. Precisava trabalhar. Precisava trabalhar muito. Nossa! Precisava trabalhar, Se você pegava acidente de carro aqui, ou acidente de carro da estrada, 130 por pelo amor hora. de Deus. É louco. Não, assim, Também já tá resolvido, né? Oi? Você chega lá no acidente nessa velocidade. Olha, não, viu? Assim, pior. Eu entendi a sua pergunta. Eu também achava. Eu falava assim, cara, não tem. Não tem muito o que fazer. Pior é que tem, viu? Pior é que tem porque assim. Eu tive que fazer amputação lá. O cara preso com a perna, falou, ou morre, ou vai a perna, ou vai. Tudo bem que a perna já tava. Não foi. Tava amassada Não foi lá. uma decisão assim que. A natureza amputou já. Tira, vai e leva. Mas eram situações absurdas, né, de coisa. E a gente também sofria muito risco na época. É lógico que os carros a milhão, né? Me lembro uma vez eu tava falando com a minha esposa no telefone, na base que hoje é na frente da família onde eu moro. E eu com o pé tava na ambulância com o pé na frente no painel, olhando assim. E a ambulância parada? A ambulância parada na base, assim. Ah, na base. E a pista passando os carros. E eu falando com ela, eu falei... Eita... Não vou falar o resto. Vou falar. Aí eu falei, pô, era noite. Eu falei, pô, aquilo é um pneu, o pneu saiu da carreta e veio tum, Na tum. sua direção. A sorte que quando ele bateu no meio da ambulância. Ele foi como se a ambulância tivesse batido num poste. Caramba, meu. E eu dentro, sem reação. Não tinha nenhum Se ele tivesse fugir. batido no vidro, ele tava aqui, ó. Você é louco. Então, assim, era risco Até na base. pra gente. Caraca. Mas melhorou muito, né, com esse negócio das concessões em São Paulo, Melhorou, né? Hoje melhorou. em São Paulo é uma das mais seguras, né? A gente até... As estradas são seguras, tem ainda acidente, né? Claro. Isso aí é da natureza humana. Às vezes o cara não se comportar muito bem como motorista, tudo tal. Mas as leis são mais rígidas, a questão do álcool, tudo que não tinha naquela época. O pessoal viajava sem cinto, mesmo na Isso é estrada. muito doido. Né, hoje ninguém, você não pensa em colocar o Não cinto. sei nem se o carro já tinha airbag naquela época, né? Tinha nada, né? ABS não tinha. Não, também. não tinha nada. Aí Tinha nada. Não, mas vamos voltar pra contabilidade. Aí você tava falando que lá atrás já tinha esses perrengues. Tinha perrengues, mas aí você tem. Era o normal pra época, né? Não tinha uma maneira descomplicada de você querer Viva com resolver isso. Não, Isso foi até foi. E na verdade, recente, assim. Por muitos anos. Por muitos anos. Eu nunca imaginei. Veja, isso aqui, a gente fala, nós somos uma empresa de tecnologia. E o que a gente fez foi, o que o Nubank fez com o banco, a gente fez com a contabilidade. E só dá para fazer isso com tecnologia. Então não é online, ela é digital. Tá. Não foi digitalizada. Digitalizada, você vai tentando transformar o tradicional
E aí você acaba... Nasceu digital, não é o Frankenstein lá. Então hoje você a gente abre a empresa aqui, você tá aqui, você pega o celular, você tira foto dos documentos, preenche um negócio pelo aplicativo, tudo tal, 3 dias depois a empresa tá Mas como é que foi a criação? Conta pra gente. Mas antes de criar, foi pro mundo fora, do business, verdade. né? Como é que é? Saiu ali quando que foi o primeiro contato com o mundo dos negócios? Esse negócio, o fato de trabalhar, eu entrei em 92 no resgate, até 92, 93 no resgate, até 98, eu era médico, plantonista. Em 98, mudou o secretário, destituíram toda a diretoria do resgate, tudo, ficou todo mundo ali, e aí quem vai ser o chefe, quem vai fazer isso e tal. E aí falaram, bom, aquele lá que tá conversando, que é comum, né? Eu não tá prestando atenção, tá conversando. Eu falei, vem cá, você quer participar? Bora! Do que exatamente? Não, você faz a escala do perfil, tá bom. Quem na época, quem fazia isso era eu e o Stefanelli, que é da Santa Casa. O Stefanelli é um grande amigo meu, trabalha na Fórmula 1 com a gente, tudo. E o Steph, a gente entrou, eu estagiei com o Steph, ele é 6 meses mais velho de resgate do que eu. E aí, Beto, vamos lá arrumar as coisas e tal, fazia isso, aí eu comecei nas reuniões e comecei com, precisa ir lá, tá bom, vou lá, precisa fazer isso, tá bom, vou lá. Fui lá, você diz uma parte mais administrativa. Completamente, dentro da Secretaria de Saúde. Aí uma hora falou, vai ficando aí. Eu fui ficando. Aí deram, 14, 15 médicos, acho que 16 médicos e 20 e poucos enfermeiros. E aí falou, pô, esse negócio é bacana, eu posso ter uma secretária? Não. Então eu tinha que bater o... Não. Tinha uma mesa. Aí bati o ofício, levava no protocolo, falava, você pode protocolar aí? Ela falou, de quem? Eu falei, de mim. Mas cadê seu secretário? Eu falei, não tenho. Então tá bom. Pra quê? Cara lá, tá bom. Você que vai levar? Eu falei, ué. Aí eu chegava lá pra secretária e falava, tá bom, é de quem? Eu falei, de mim. Pra quem? Pro seu chefe, aí você leva. E aí então, eu aprendi como é que fazia a carta, como é que fazia coisa. E aí, uma hora sobrou uma secretária e foi crescendo. Até que hoje o grau já não era grau, né? Não era grau. E aí, foi uma vida que eu passei lá dentro. Coisas, histórias da parte administrativa, e muda secretário, catástrofe. Hoje mesmo, eu fui no HC visitar o professor Giovanni Serri, que foi meu secretário na época. E ele cuida da área de inovação lá do HC. E aí a gente foi almoçar com outro colega de lá e eu encontrei um primeiro chefe que eu tive. Tava almoçando no mesmo restaurante que é do lado do HC lá, que é perto da Secretaria de Saúde. E aí eu fiquei lembrando, ele falou, pô, rapaz, você lembra daquilo que você aprontou? Tudo. Aí uma história fantástica. Eu conto pra vocês, se vocês quiserem. Mas de catástrofe. Blumenau teve uma chuva horrenda, deslizou casas, a cidade inteira deslizou, isso faz uns anos. E aí a Santa Catarina pediu ajuda pra São Paulo. Aí pediu ajuda, o governador assina ajuda, o bombeiro foi pra lá. Quando o bombeiro chegou lá, era um caos, gente morrendo, pessoal do exército morrendo, que eles iam socorrer, que eles barrancavam, não tinha experiência com aquilo. O bombeiro falou, não vou entrar, cadê o pessoal do grau pra vir aqui, porque até pra segurança pra eles, né? Aí eles ligaram pra São Paulo, falaram, cara, você tem que vir pra cá. Eu falei, beleza, bora. Falei, pessoal, aí o pessoal da administração nossa do grau, falei, gente, liga pra Gol, liga pra TAM, vê quem leva, né? São 2 equipes, 4 pessoas com material, sei lá, 800, 1 tonelada de equipamento, com troca a cada 3, 4 dias. Não consegue ficar muito tempo lá porque é pesado o negócio. E aí vai trocando a equipe. Quem quiser, eu dou entrevista, falo na revista, o que vocês quiserem. Aí, isso foi o final de dia de uma quinta-feira. E o pessoal, tem que vir pra cá, tá morrendo gente, tem que vir pra cá. E o pai, conseguimos. Beleza. O pessoal embarcou, arrumou um negócio, foi tudo pra lá e tal. Legal, conseguiam e tal. E era uma vitória pro serviço. E ajudar o pessoal, tudo tal. Lembra que eu falei, a ignorância é uma dádiva. Chegaram lá, o pessoal do bombeiro, vocês chegaram, começaram a atender o pessoal. E eles ligaram pro comandante do bombeiro aqui.
Tomara que ele não esteja me ouvindo, que ele vai falar sem vergonha. Aí o pessoal falou, chefe, o pessoal do grau tá aqui. Como assim? Eu não tô sabendo. Não, eles não vão entrar em nenhuma viatura de vocês aí, eu não tô sabendo. Vocês têm autorização, tudo. Aí me ligaram. Chefe, a gente não pode entrar em lugar nenhum porque estão proibindo. Eu falei, como assim? Então, peguei e liguei pro comandante do bombeiro. Eu falei, Zé, eu vou trocar o nome. Zé, pô, tá louco, o nosso pessoal tá lá, a gente viajou até lá. Não, mas você não me falou se... Claro que eu ia, né? Não, mas você falou com o secretário. Claro que eu falei. Eu tava tentando falar com o secretário, que era o Dr. Barradas, que era professor de vocês lá da casa. Finado Dr. Barradas, gente finíssima. E eu não conseguia falar com ele. E eu falei, manda. Não, então tudo bem. Então, foi lá, trabalhou, terminou, o pessoal voltou, tudo ótimo. Aí eu até consegui falar com um outro... Eu tinha um monte de chefe lá, né? Com outro chefe. Eu falei, que chamava Márcio. Eu falei, Márcio, é o seguinte, nós temos um problema, o pessoal de Santa Catarina tá precisando de ajuda, tem um monte de vítimas, a gente precisa ajudar o pessoal, precisa mandar o nosso povo lá e tal. Não, pode deixar que eu vou ver como é que a gente vai fazer isso. Não Já precisa tá ter feito, trabalho, o pessoal já tá lá. Tá lutando, cara, você é louco, como é que você manda? Não, tudo bem, eu vou falar com o Barrado. Tá bom. Falei, tá resolvido. Sem problema, tá bom. Passaram uns meses, caiu a igreja. O teto da igreja renascer aqui na linha de Vasconcelos, né? A de Osasco também fui. Mas essa aqui da linha de Vasconcelos. Caiu. Vai todo mundo. O pessoal me liga, tem que sair na hora que for. É catástrofe, vai. O pessoal Bem medicina de emergência mesmo, né? É delícia. O pré-hospitalar é maravilhoso. Até arrepia quando fala. Chega lá, o pessoal, poxa, tantos, assim, óbitos, ou socorremos tantos, assim, beleza, tal. Sempre vai. Secretário, o governador era o Serra e o Dr. Barradas. Aí o Dr. Barradas veio assim, aí ele olhava pra mim, quando dava uma coisa, ele me chamava pra falar. Passar todos os informes, atualizações, para que o hospital foi, como é que é. Quando eu cheguei, tinha um outro com colete cor de abóbora, que era da Defesa Civil. Aí ele falou assim, eu falei, ô, Dr. Barradas, tudo bem? Ele falou, virou assim, coronel, é esse aqui pra aprender. O quê? Eu falei, Isso. Vamos para o alto. Calma lá, irmão, não é assim não, vamos devagar, sem violência. Entender por quê, Dr. Barradas? Eu tô aqui trabalhando. Ele falou assim, aí era o coronel, era o secretário-chefe da Casa Militar do governo do estado, que é o chefe da Defesa Civil do estado. Ele falou assim, menino, como é que você manda os seus médicos para outro estado sem ordem do governador? Precisa ter assinatura do homem. Olha ele aqui do lado. E eu falava... Na hora que eu fui mandando, eu já sabia que não tava tão... Já tá muito fácil. Eu falava, nossa, eu tô tão preso. Mas eu tô tão preso. Verdade de fazer o que quiser. Mas aquilo foi uma história que depois veio o governo de Santa Catarina agradecer o pessoal, foi lá no palácio. Só que aquilo criou uma ligação, porque esse secretário da Defesa, eu não sabia que vocês... Uau, não sabia que vocês agora vão apoiar, vamos fazer, vocês vão fazer curso, vocês vão pra... terremoto, pra onde tivesse, e aí o negócio estourou. Ai, que massa. Aí já é valores, pô, uma equipe profissional que tem de Mas é assim mesmo aí. E acho legal essa história. Toda vez que a gente conversa com alguém que passa com esse tipo de experiência, que não necessariamente é algo no sentido assistencial, pré-hospitalar e tal, que eu acho que é quando você tá ali mais sob pressão, mas no geral... essas pessoas que têm que acabar lidando com conflitos, seja, por exemplo, o cara que está fazendo um congresso e vem uma greve dos caminhoneiros, ou você tem uma posição X, em termos de saúde, vem uma pandemia e tal. Acho que esse tipo de... Sempre gostoso ouvir essas histórias, porque você vê que, no final das contas, acabam rolando essas novas ligações, que nem essa do caso de... mostrar, talvez, a importância de um serviço que o pessoal não conhecia tão bem, né? Estabelecer novas conexões. Isso é massa demais. Mas eu quero falar da cabela, vocês não estão deixando. O meu pessoal vai olhar isso aqui e vai falar, cara, eu vou te matar. Você tinha lá, eles estão perguntando desde o começo. Vamos lá, mas é pra contextualizar. Bom, Cássio, essa experiência toda, falei, pô, quer saber? Eu acabei saindo do resgate em 2014. E você escreve um livro, cria um filho e planta uma árvore. Então eu falei, um livro eu já escrevi.
A gente foi o pré-hospitalar, que foi o primeiro livro de pré-hospitalar aqui nosso, do Brasil. Participou, que massa. Vou dar uma pesquisada. E aí, depois eu dou uma cópia pra vocês. Tô me mudando, eu achei umas 4 cópias lá em cima. Eu quero autografada. Isso aí. E aí, putz, cansei. A entidade pública, ela é estressante, porque você precisa, muda aqui, muda ali, começa do zero, falar quem você é, se apresentar e tal, e ficar beliscando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal. Uma hora eu cansei, o Jorge, que era o meu vice, que tá lá até hoje, meu irmão, cuida lá do Sural, com o pessoalzinho, com o pessoal nosso. E aí eu fiquei um tempo sabático falando, caramba, o que eu vou fazer? Falei, será que eu vou fazer? Eu queria fazer queria estudar, queria voltar a estudar. Nem o Uro tava fazendo. Não, isso o consultório, né? Eu já tava no São Luís lá no Morumbi como chefe de equipe, tudo. Então tava, essa é a parte, é aquele... O básico, né? eu tava fazendo todo dia ali. E claro, tinha essa ligação com o São Luís pelo automobilismo. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou procurar um programa. Aí eu comecei a procurar aqui no Brasil e tal. Eu falei, pô, mas e se um dia vier um convite lá da Cochinchina e eu faço aqui no Brasil, não é reconhecido lá? Quer saber? Vou procurar alguma coisa fora. Aí eu queria fazer mestrado em medicina do esporte, ou aliás, Sport Administration, né, que tem nos Estados Unidos. Ou vou fazer... E foi procurando. E eu esbarrei nesse programa de Manchester, que é um MBA, é um mestrado em administração e negócios globais, né, um Global MBA, que tinha um regime um pouco mais light, porque você tinha que viajar, mas você fazia por workshops. Então você ia lá, ficava um período e era muito, você começava às 7 horas da manhã e tinha hora para sair. Você tinha no final, você tinha que apresentar o trabalho antes, a matéria, as disciplinas eram 6 meses. Um trabalho antes, uma apresentação, você tinha que dar 1 hora de aula ali sobre um business, alguma coisa que você falava com o seu grupo. E um TCC final da disciplina depois. E aí eu acabei achando, porque o primeiro ano os professores vinham da Inglaterra, eles fizeram um convênio com a Fundação Getúlio Vargas e usavam as dependências aqui. E o segundo ano a gente ia para lá. Então era sanduíche. Então o primeiro ano eles vieram, uma parte do primeiro ano, depois a gente começou a viajar para ir para lá. E consegui, aí foi outra história, porque eu fui me informar como é que funcionava, fui numa palestra online para ver como é isso que eu acho difícil, porque hoje em dia tem tanto curso que você botar na internet, ou se você pergunta pra alguém, eu tô afim de fazer uma pós em gestão, ou sei lá o que, aí sempre alguém vem te dar uma orientação, aí vem o outro te dar outra e tal, escolher é foda, né? Porque assim, como você falou, tem uma oferta enorme, hoje muito mais ainda naquela época, tem uma oferta enorme de coisas, e aí é aquela história, por que você faz determinadas coisas? Você precisa ter um lugar que você vai chegar. O seu farol, o nosso farol, ele enxerga 100 metros. O nosso objetivo está a 100 km. Então não queira enxergar como é que é o objetivo lá. Você sabe que está lá naquela direção. Cara, anda 100 metros, anda 100 metros, anda 100 metros. Vai acontecer um monte de coisa que não significa o melhor caminho do ponto A ao ponto B não é uma linha reta. Isso é pra vida, cara. Verdade. Torça pra que seja uma linha toda sinuosa, com buraco, com coisa. Porque é a jornada que interessa. A jornada é demais. E a jornada é que traz resultado como eu tive aqui. Mas aí foi lá, tive que fazer um cursinho pra prestar a prova. Deve ser prova de proficiência, prova de matemática, de... Francês? Era inglês. E era inglês britânico. Caramba, bicho. E aí fora o essay, que você tem que fazer uma redação porque que você quer entrar, aí carta do secretário, o budget que você gerenciava, quantas pessoas estavam no seu guarda-chuva, manda tudo. E a prova eram 4 horas. Você fazia pelo computador, aí tinha umas provinhas de lógica, flecha pra cá, flecha pra cá, aí o outro, flecha pra cá, flecha pra cá, o outro, flecha pra cá, flecha pra cá, o outro, e qual uma em branco. Qual é o próximo? Quem foi? Mãe, cara. E o tempo correndo, de repente você, quando ia apertar, ele mudava. Puta merda. Cara, eu tinha vontade de esmurrar o computador, eu falei, vamos lá. Aí terminou o negócio, e foi assim, eu tive que fazer esse cursinho um mês, eu contratei da Inglaterra, fazendo. Prestei a prova, falei, não rodou. Rodei, cara. Imagina. Aí no final bati muito o computador, tá comigo até hoje. Aí passou um mês,
porque até o erro eles louco. analisam. É. E eu não chutei nada. Eu falei, eu não vou chutar nada. Se eu souber, eu vou deixar, mas não vou chutar. E isso era uma coisa boa também. Enfim, entrei. Interessante. O processo seletivo não era só a nota final, né? Tipo, Não, uma métrica diferente. tudo. Aí a diretora da universidade que estava aqui em São Paulo, ela representava aqui em São Paulo, que é uma professora, ela conversa com você, tem uma série de coisas. Aí, beleza, éramos em 18. Tinha gente do Chile, porque aqui ele tinha um escritório da universidade aqui em São Paulo que era para as Américas, então o pessoal vinha. Então na turma tinha canadense, chileno, um monte de gente, brasileiro. E aí, bom, entrei, comecei. O único médico. Aí vamos embora, aí se apresenta, tal. Primeira aula, pessoal, bom, tudo bem, vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso. Rígidos. Aí levantou o colega. Ela falou, onde você vai? Eu falei, vou no banheiro. Ela falou, vai não. Vamos, deixei, senta aí. Fica na sua aí, cuzão. A quinta série. Depois, o mais novo da turma tinha metade da minha idade. Eu falei, cara, onde é que eu vim me enfiar? Esse cara desistiu no dia seguinte. Caramba. Já tô aqui, vou passear. Aproveitar esse aqui. Bom, aí foi o meu colega de turma. E aí foi, a pandemia atrasou. Então a gente tinha preparado tese, isso na pandemia. Parou na pandemia. A pandemia chegou para o segundo ano. Então Sim. atrasou um ano. E no terceiro ano a gente começou a viajar. E aí o único centro que estava aberto na época era Dubai, que a universidade está lá também, a gente teve que ir para lá, os professores foram da Inglaterra para lá e ficamos lá um tempão até terminar as matérias. E assim, aí para se formar lá também, então é legal, eu tenho mais 2 matérias. De tempo, assim, total, assim. 3 anos. 3 anos? 3 anos, 3 anos. Caramba. E aí eu tinha feito a minha tese, eu tive muita matéria em empreendedorismo e inovação, então a minha tese foi sobre inteligência artificial em saúde, né? Então eu comecei a ter contato com tecnologia, falei, pô, que legal e tal. E um dos melhores amigos, né? Aí a gente formou um núcleo, principalmente que se formou agora, eram 6, acho que se formaram 10 na turma só. 6, e um deles era o Ivan, que hoje é o nosso CFO, e eles são do Ceará, ele era do Ceará, e aí no final eu falei, pô, esse negócio de empreender é legal, cara, vamos fazer isso aí, vamos ver se a gente pensa alguma coisa, tá bom. Em final de 2020, ele falou, cara, dá uma olhada nessa tese aqui. Eu conheço os founders, que são aqui 2 advogados do Ceará, e eles têm essa ideia. Eu li e falei, putz, que bom. Gostei. Mas tinha um tecnologia. Não, só tinha Tinha um PPT. no PowerPoint mesmo. PowerPoint. Eu falei, gostei, quero falar com ele. Falou, conversa com o CEO, porque ele veio para São Paulo para estudar administração, tá estudando aqui na Link. Show essa Link. E ele falou, não, aí, então trouxe o case, aí conversou comigo. O Ivan foi o primeiro investidor. Eu conversei com o Ilbo, né, que é o nosso CEO, ele me apresentou, que ele brilhou os olhos, porque era tech, então é uma fintech, na verdade, que tem é tecnologia que oferta contabilidade, mas não vai parar aí. Na verdade, esse é um mojo de entrada. A gente quer ser um negócio que chama One Stop Shop para o médico dentro do aplicativo. Eu quero que um dia você vá abrir sua conta pessoa física. Você vai ter sua conta PJ ali, você vai ter seu cartão de crédito, seu cartão de débito, você vai comprar sua casa, esse seu carro, seu apartamento pela Caveo. Porque a Caveo ela é só para médico, e quem quiser entrar lá para vender alguma coisa para o nosso cliente vai ter que ser muito bom. Filtrão, né? E vai ter que oferecer coisa, porque normalmente num grande ecossistema, você médico e outras categorias estão tudo no mesmo saco ali. Só que a gente sabe, né, qual que é a capacidade que o médico tem de gerar receita para ele. Isso é um asset, que quanto melhor ele gera receita, melhor ele vai poder pagar os seus compromissos. E uma coisa que plataforma de investimento, de montar carteira, Mas é o futuro. Mas hoje o serviço principal que vocês então, oferecem... assim, essa apresentação tal, 2 meses depois começou. 25 de janeiro começou a Caveo, numa salinha de 22 do ano passado. Próximo ano. Começou, aí veio o tech, veio tudo e começamos a formar essa plataforma que hoje ela abre empresa, emite nota fiscal, paga o tributo, tudo pela plataforma. No aplicativo. Tudo no aplicativo. Então você quer abrir empresa, você manda os documentos, 3 dias depois, aqui em São Paulo, 3 dias depois você está com o CNPJ e com contrato social. Aí demora alguns dias para a Receita te enquadrar dentro do seu regime tributário.
E, enquanto isso, o CRM a gente já manda, já cadastra o CRM, tudo certinho. Puta, Você não faz isso é nada, bom, você né? não sai de casa. Nossa, puta trampo. Você não sai de casa. Não, Bruno, vamos aproveitar um momento e explica pra nós como é que foi, que a minha trajetória na criação do meu PJ foi um pouco diferente, mas a tua foi ralando, né? Ah, Foi tipo batendo a cabeça de um lado e pro outro, né? Foi freestyle, assim, eu cheguei, tinha lá, tinha que se formar e falaram, ó, tem uns plantões aí que você precisa ter uma PJ aí. Eu falei, vamos ver o que é PJ, né? Aí, por sorte, tem meus irmãos que fizeram administração, aí eu falei, vou dar uma ligada lá pra ver qual é que é. Aí liguei pro meu irmão mais velho, ele falou, olha, tem um site aqui que abre PJ. Eu falei, tá bom, manda o site aí. Entrei, mas não tinha nada pra médico, pra nada, tava lá. Abra só PJ aqui. Falei, então vamos lá. Cliquei, comecei a abrir. Aí a aba do Google do lado só o que é KNAI. Exato. Não, vocês me contaram a coisa de KNAI, eu falei, meu Deus. Aí começou, KNAI. Falei, que o que, capaz? Que KNAI o que? Aí eu procurei lá, aí eu liguei pro meu pai, né? Meu pai é médico, já abriu um CNPJ. Aí eu falei, pai, e esses KNAI? Ele falou, não, Bruno, você não põe esses aí, porque senão a vigilância sanitária não vai abrir. Você tem que receber visita da vigilância. Vão achar que você tá abrindo pronto-socorro aí. Cuidado com esse KNAI aí, meu. Aí eu falei, não, então tá lá, restrito a consultas e por aí vai. Aí, de repente, mande a foto do seu IPTU. Eu falei, puta merda, eu não tenho propriedade aqui em São Paulo. Eu falei pro Fredão, que eu morava com o Fredão. Ô, Fredão, manda aí a foto aí do carnê do IPTU aí, que eu vou abrir uma empresa aqui no seu AP. Aí foi indo. Daí eu foi indo, começou a rodar tal. Até que não foi tão assim. Foi desafiador, mas foi porque eu fiz ainda na digital ali. Então não tive que ir no cartório, tive esses benefícios. Mas aí, aí depois chegou a talagada do CREMESP, né? Vamos lá cadastrar sua empresa. Eu cheguei lá. Então, o seu da Fisca você pode parcelar. Mas o seu da PJ vai ter que ser à vista. Aí eu falei, puta merda, mas eu não tinha caído nenhum plantão. A falta de um serviço especializado em médico. Veja, Não me explicaram as tarifas, não me explicaram de nada. Aí meus amigos que também estavam desamparados foram no meu achismo. Que eu comecei a mandar. Então, olha a falta que faz. Pô, você fazer um KNAI direito, você começar a recolher, o que você vai fazer? Aí depois que eu fui ver uns vídeos para aprender da tributação da nota, o fator R, fiquei apanhando pra descobrir o fator R, e aí como é que eu faço? A empresa é limitada, não é? Eu vou fazer uma MEI, eu vou fazer uma Eireli, aí qual que é a diferença disso? Veja, você ainda teve que você teve que se versar, você foi atrás da informação, custa tempo isso aí. Você não precisaria ter tudo isso aí. Não digo que você não precisaria ter informação. Eu citei o Nubank. Então, antes, para você abrir uma conta bancária, putz, era todo aquele negócio, aquela burocracia tal. Hoje é muito mais fácil abrir em 10 minutos no banco digital. Quer dizer que você sabe toda a operação bancária? Não, você sabe o que precisa. Mas você sabe que o banco está ali disponível para te oferecer a explicação e te dar a guarida quando você precisa. Esse é o negócio. Então, assim, você vai empoderar, e eu acho que essa é a questão hoje em dia, você usa a tecnologia não para tirar a responsabilidade do outro, mas para empoderá-lo a ele fazer de uma maneira mais fácil, porque você vai ficar contente de fazer isso e é mais rápido. Você não precisa pôr no bloco de notas e mandar o WhatsApp pro contador para ele mandar de volta, ele manda a nota e a nota chega 3, 4, 5, 6 dias depois. Eu mando aqui a nota, você vai receber aí no seu e-mail agora. Entendeu? Quer dizer, como é que depende da às vezes a gente, só mais uma coisa, às vezes a gente quer mesmo, isso que você falou de empoderar, né? Porque todo mundo quer também ter um conhecimento do que você tá fazendo, mas eu não precisaria ficar lá apanhando, lendo um monte de coisa pra tentar achar o que eu quero. Me traz. Veja, isso tá acontecendo na medicina. Então os pacientes estão querendo também mais, eles também estão se empoderando. Então você não precisa com isso, e a gente tem um médico, às vezes tem um problema para lidar com isso, mas assim, é só explicar. O que ele está querendo é a explicação. O empoderamento eu quero saber o que está acontecendo, tintim por tintim, e não, isso é um negocinho. Então, e do mesmo jeito que você vai adaptar a linguagem pro entendimento do seu paciente, entra de trazer é o cliente contabilizado pro que a gente vai aprender, né? Exatamente. Ficar lendo lá Exatamente. Mas, ô Pedrão, você me corrija se eu estiver errado, mas como é que funciona, então, mais ou menos a jornada do cliente da... Ótima pergunta. Vamos lá. Você formou.
né? Eu vou usar as duas hipóteses. Você formou agora, você está desesperado para arrumar um plantão, tudo, você não sabe se você vai ou não entrar na residência. Hoje o gargalo da residência é o maior do que era para a faculdade antigamente. Ixi, então, isso no mundo inteiro. Não mas faz aqui isso aí, não. Temos mais um Last Survivor. Então, é uma coisa que você fala, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar um plantão. Tal. Então, assim, você vai ter que ter a PJ? Vai. Alguns lugares te pagam por RPA, que é o recibo profissional autônomo, que vai te, queira ou não, vai te cobrar um imposto. Aí que você vai chorar no banho primeira vez ali. Aí tem as cooperativas, tem de tudo. Caixa 2. Caixa 2, eu costumo dizer ao pessoal, aí paga o imposto. Eu falei, cara, você quer ser esperto? Paga. Paga. Porque os caras sabem de tudo. Eles só não atuam todo mundo, porque não tem gente para atuar todo mundo. Então paga, faz tudo direitinho. Você vai ter, às vezes, problema daqui 5 anos, que esse problema vai ser galopante. Faz direitinho. Então o cara pega, ele quer abrir empresa. O médico, um colega formou e tal, ele pega o aplicativo, ele entra pela landing page, ou ele entra pelo aplicativo, ele vai preencher um formulário do próprio aplicativo, rapidinho, 5 minutos ele preenche aquilo lá, ele tira fotos dos documentos. 3 vezes depois a empresa está aberta. Essa é a jornada. E aí, tendo... A gente vai comunicar tudo, claro, tem isso. Por exemplo, aqui na Caveu, de uma conta bancária, a Caveu faz isso. hoje, a conta bancária, então ele vai ter que ter a conta PJ, a gente auxilia, porque às vezes o pessoal fala, como é que eu abro conta? Então, mas a gente às vezes ajuda isso. E aí, esse ajuda Qual que é a ela como? diferença da Ela- PJ? A gente orienta a abrir, a gente, É uma às no vezes WhatsApp. videochamada, às vezes a gente faz a própria mentoria com a nossa contabilidade, então o contador vai lá e conversa, porque tem clientes às vezes que têm umas dúvidas um pouco mais, que ele precisa mais tempo para isso, e a gente oferece isso para os clientes, entendeu? Veja, o processo, ele, para ser simples, a gente automatiza, então a máquina vai fazer os processos repetitivos para deixar o ser humano preparado para quê? Para atender o ser humano, para aquilo que a máquina não faz, e não o ser humano ficar fazendo tudo que ele faz. Essa é a grande sacada. E isso é as evoluções exponenciais. Que é isso, o sonho da residência, de você não ter que ficar fazendo lá as forças burocráticas para poder trabalhar. E de tudo, né? Com o futuro da medicina, né? Futuro da medicina. Hoje, qual o maior problema para os médicos? Você pegar 70% a 80% dos burnouts em profissionais da área de saúde nos Estados Unidos é provocado por causa dos papéis, da burocracia. Então, às vezes o cara fica 8 horas no hospital, ele fica 10, porque 2 horas tem que preencher. Se ele não preenche, ele não recebe direito, porque ele ganha produtividade, ganha... Então, isso faz parte. Só que esses RPs de saúde, esses grandes prontuários médicos, né, tudo esses sistemas que estão nos hospitais, eles são excelentes para os hospitais para controlar esse seu fluxo administrativo, de gasto, tudo e tal. Sim. Pergunta se alguém perguntou para médico o que era bom. É uma discussão muito interessante, né? Então é muito complicado, né? E aí gera e não é só para médico, para enfermeiro também. Sim, pra todo pro mundo. funcional, pro operacional. O enfermeiro também foi muito sacrificado nesse processo. Você parar pra pensar, a enfermeira é foda. Lá na Santa é assim, a técnica, pelo menos, ela precisa fazer assim, ó. Ela tem, sei lá, pega um ambiente de menor complexidade, numa enfermaria, tal, ela tá responsável talvez por 4, 5 pacientes, né? Beleza. E aí o turno é de 6 horas. Mas assim, cada um desses pacientes tem a prescrição, 3 dele provavelmente tem o horário do banho. Lá na Santa Casa, o ambiente de enfermaria, às vezes, é o cara que no particular estaria na UTI, então precisa um pouco mais de cuidado, ele não é tão independente. Então ela tem que estar lá, tá agindo nele, né? Muda o cara de decúbito e tal. Tudo que se faz no físico, você precisa transformar num registro exato. Que é uma evolução. Só que como é a evolução? 0, 7, 2 pontinhos, bola, tracinho, para cada um dos pacientes. Administrados, itens 0.6 da prescrição, 0.8, sem intercorrências. Aí no 7 e 30, dado banho no paciente sem intercorrências. Então, ela tem que pegar o final do plantão, porque ela não quer ficar lá depois, então ela já tem que se organizar para fazer tudo em menos tempo, corre o risco de Aí dar tem o alguma Ctrl-C, merda. Ctrl-V, que aí acaba Exato. falhando Não, no aí tem. outro. Aí tem. E, tanto é que muito do que se gasta em tecnologia em saúde, aí vai para processos administrativos, proteção contra fraude, erros, tal, aí robô, claro, as tecnologias para coisa.
Aí por aqui embaixo tá bem-estar e coisa. E sabe uma coisa que eu queria falar também, que fique claro isso, pelo menos no meu entendimento, que a Caveo, ela não é só... Pô, a gente vai falar, pô, Bruno, pra quem que é a Caveo, então? Ela é pro médico recém-formado, o cara que tá começando, então, a residência, o médico generalista que precisa ir lá abrir uma PJ da plantão. Pelo que eu entendi, sim, ela resolve a dor de uma forma muito simplificada dessa galera, mas não é só, inclusive, para esse pessoal, né? Não, Pro não, cara não, que já trabalha e Pô, quer facilitar seu serviço de A gente categorizou digitalizar a os empresa. nossos colegas em três denominamos, né? 3 categorias. M1, M2, M3. Então, M1 é o médico plantonista. Ele tem uma vida tributária muito simples. Ele vai trabalhar, prestar serviço para o hospital, emitir uma nota fiscal, acabou. O M2 é o colega que atende consultório. Porém, a gente não faz a gerenciamento do consultório, RH, contratação, nada disso. Tá. Que é um comportamento que está mudando dos médicos que estão chegando agora. O médico não quer mais ficar alugando imóvel, contratando secretário. O cara vai no coworking, atende e dá O nota aplicativo por aqui. também, pronto. Acabou. Esse é o M2. E o M3, aí sim, é a clínica, o cirurgião, que ele vai ter. Aí ele tem a interface com o hospital, a interface com o convênio, tudo. Até isso também tem mudado, porque os hospitais, um processo que tem acontecido agora, eles têm internalizado esse atendimento através dos seus centros médicos. Então o consultório está saindo da rua do médico, indo para dentro do hospital. E o médico vai para onde? Então, às vezes tem cirurgião no ambulatório do hospital. Ele vai, ele atende, ele marca a cirurgia, ele opera no hospital. O hospital faz o faturamento, cobra um FII, porque ele não precisa ter mais convênio. Vai procurar convênio para você. Então ele não precisa ter mais convênio, ele atende lá e uma vez por mês o hospital dá o balanço e aí paga, ele dá uma nota só. Mas aí entra numa dor do hospital. O hospital tem uma certa dificuldade para poder colocar para o médico que claramente, através de um mesmo canal, o que ele fez e o dinheiro que ele está recebendo referente ao que ele fez, na verdade. Então, isso é uma dor que eles têm também. E, principalmente, às vezes o médico vai pedir para o contador, 5 dias depois ele dá a nota. Aí o hospital, pô, agora eu só posso pagar depois. Isso, tudo. tem Várias coisas. Deus. Então, os médicos, eu tenho meu consultório, tenho a empresa lá, tenho a secretária, tudo. E eu tenho aqui uma empresa com a Caveo. Então, hoje, às vezes, no consultório, o paciente, doutora, a nota. Eu falei, a secretária vai lá, vem cá. Não acredito. Já vai? Eu falei, não, já tá. Tá, de dia. De noite a prefeitura fecha, porque também passa. Então, todo esse processo é automatizado por trás. Quando você vê com o aplicativo. Precisou? Ajuda. Pum, cai direto no suporte. Tá. Fala, Doc, qual que é o problema? Tamo aqui. E assim que vai. Como é que o pessoal faz para encontrar vocês aí? Na página www.caveo.com.br, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Que vai estar tudo aqui, vai estar tudo aqui, ó. Não, eu acho que o principal, a gente, por exemplo, eu sou sócio, eu sou médico, eu tô ali diuturnamente, eu tô preocupado com o colega. Então, assim, volta meus e assim, os meus sócios, as pessoas daqui da Caveo, somos em 30, tá indo já para 32, 33. Eu sou, o respeito que eles têm por nós médicos é muito grande, tá? Então volta e meia, Doc, isso aqui, o cara vai falar, Doc, aquilo. A gente tem um board médico, são 3 médicos, né, que têm relevância no nosso meio, né, e que nos ajudaram a também fazer essa construção. Então eles têm uma categoria ali dentro da empresa que a gente senta para validar produto, para ver dúvidas, fazer contatos, tudo. E a maioria dos investidores são médicos. Porque quando você apresenta, o cara fala, cara, eu quero participar disso. E assim, é legal que eles não é que eu quero pôr dinheiro. Isso tem um termo dentro no Startupês que chama Smart Money, né, que é o dinheiro esperto mesmo. Então, ele quer pôr dinheiro, eu falei, eu quero pôr, mas quero viver isso aí. Exato. Isso aqui é muito bacana. Muito show. Pô, parabéns demais por essa trajetória. Puta episódio básico. Chegar na Fórmula 1 aí a Caveo. E assim, eu quero falar só uma coisa, só Vai. pessoal que tá em casa, que é o seguinte, com certeza deve ter surgido muitas dúvidas sobre a Caveo, sobre contabilidade, então fiquem à vontade para mandar aqui no inbox dos tijolos
E nos próximos episódios a gente vai estar respondendo essas dúvidas, então pode até estar seu nome aqui. É boa. Manda aí pra gente que a gente vai responder. Pra você que gostou, também. pode. A gente não vai trazer aqui, ó, a não ser que você queira, mas a gente vai trazer aqui, ó, o queridão tá entendendo nada. Tô no negativo, por favor, me ajude. Mas pra você, nosso ouvinte aí, a gente vai lançar no dia seguinte da publicação desse episódio. Então, pra você que costuma ouvir a gente on time, você vai ser um beneficiado. Vai ter um sorteio lá na nossa página do Instagram junto com o pessoal da Cavell. A gente vai sortear um desconto, mais um kit aqui. Você vê que eu já roubei aqui, ó. Belongs to Doc, então eu já roubei essa canequinha aqui. Servido, hein, galera? E bom, Pedrão, brigadão, viu? Que animado daqui, demais. Prazer receber vocês aqui. E a gente se vê então no próximo episódio. Tchau. Falou!